2 Tessalonicenses, capítulo 3, apenas os 3 primeiros versículos. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Meus irmãos, no Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, logo após Jesus ensinar seus discípulos acerca da oração, de como eles deveriam orar, bem como instruí-los com relação à prática legítima, adequada, correta do jejum, o Senhor Jesus adverte os seus discípulos com relação ao perigo do acúmulo de tesouros nesta vida. Não acumuleis tesouros, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. E então ele acrescenta o seguinte comentário, a seguinte observação nesse contexto. Porque onde estiver o teu tesouro, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Advertindo os seus discípulos no sentido de que aonde eles colocarem o interesse deles, a preocupação deles, a vida deles, aí, logicamente, naturalmente, estará também o coração deles. Aí essas coisas tomarão conta da vida deles, do pensamento deles e do coração deles. Meus irmãos, esse versículo do Sermão do Monte, ele está relacionado à passagem que nós acabamos de ler, porque nessa passagem nós vemos claramente aonde estava o coração do apóstolo Paulo, aonde estava, no que consistia o seu tesouro, aquilo que ele de fato estava preocupado, aquilo que de fato lhe interessava, aquilo que consistia a essência da sua vida. Os irmãos têm acompanhado a exposição que estamos fazendo e pela graça de Deus chegamos agora ao último capítulo dessa segunda carta que Paulo endereçou à igreja de Tessalônica. E sabem que Paulo já havia abordado 2 dos 3 grandes problemas que a igreja de Tessalônica estava enfrentando. No capítulo 1, ele havia abordado a questão dos sofrimentos, a questão das perseguições que se intensificavam na igreja de Tessalônica. E Paulo então escreve, os irmãos devem lembrar, encorajando aqueles irmãos nesse contexto, lembrando-os de que o Senhor é fiel e Ele retribuiria tribulação àqueles que estavam atribulando os membros fiéis da igreja de Tessalônica e recompensaria a igreja
dando a elas o descanso merecido quando o Senhor Jesus retornasse com toda a sua glória. O segundo problema que a igreja enfrentava, os irmãos sabem bem, estava relacionado à segunda vinda de Cristo. E no capítulo 2 da carta, principalmente o apóstolo Paulo aborda exatamente essa questão, e ele procura tranquilizar os membros apreensivos da igreja de Tessalônica, assegurando de que a vinda de Cristo em glória não era tão iminente assim como algumas pessoas da igreja de Tessalônica estavam ensinando, como se Paulo ensinasse isso, de maneira equivocada, entendendo mal aquilo que, provavelmente entendendo mal aquilo que o apóstolo Paulo havia escrito na sua primeira carta, quando ele enfatizou o caráter repentino da vinda de Cristo. Razão porque aqueles que não haviam se refugiado em Cristo seriam tomados de surpresa, o que não aconteceria com aqueles que haviam encontrado refúgio debaixo do sangue do Cordeiro. Paulo esclarece que a vinda de Cristo, apesar de repentina, não era iminente, não estava acontecendo como algumas pessoas estavam ali ensinando. Faltava um problema que a igreja de Tessalônica estava enfrentando para Paulo abordar e assim orientar, ensinar, admoestar aqueles irmãos. O problema decorrente dessa compreensão equivocada acerca da vinda de Cristo, que estava fazendo com que alguns membros da igreja de Tessalônica negligenciassem as suas vocações, deixassem de trabalhar e passassem a viver de forma negligente, sob o pretexto de que se Jesus estava voltando, então o que adiantaria insistir no trabalho? E o apóstolo Paulo vai abordar esse terceiro problema nesse capítulo 3, é o último dos 3 grandes problemas que Paulo precisava abordar, e ele vai fazer isso. Mas antes dele abordar esse terceiro problema, o apóstolo Paulo, nesses versículos que nós lemos, ele faz um pedido à igreja de Tessalônica. Os irmãos conhecem também o contexto imediato, os versículos que o presbítero Jonas leu há pouco, 13 a 17, essa última sessão do capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses, e lembram que, certamente, como o apóstolo Paulo havia dado graças a Deus pela eleição daquela igreja, havia exortado no versículo 15 aqueles irmãos a permanecerem firmes no ensino apostólico e havia intercedido por aqueles irmãos, orado por aqueles irmãos, versos 16 e 17, suplicando a Deus que Deus encorajasse aqueles irmãos e confirmasse aqueles irmãos, não apenas na sua fé interior, mas também nas boas obras e nas boas palavras, que eles pudessem dar um testemunho íntegro, coerente do Evangelho. Na realidade, em tudo isso, o apóstolo Paulo está abordando essa questão da firmeza, da confirmação. Paulo queria que aqueles irmãos permanecessem firmes na fé, firmes no ensino apostólico, em meio ao sofrimento, cientes de que Deus os havia escolhido antes da fundação do mundo, mas que isso não diminuía em nada a responsabilidade deles, que deveriam permanecer apegados ao ensino apostólico e dele não se desviar de maneira alguma, de forma alguma. Os versículos que nós lemos, verso 1 até o verso 3 do capítulo 3, ele dá início não apenas a um novo capítulo,
mas realmente dá início a uma nova sessão, onde o apóstolo Paulo vai, como eu disse, abordar o terceiro problema que a igreja de Tessalônica enfrentava, a questão do fato de alguns membros não estarem negligenciando as suas vocações. E podemos perceber como nesse capítulo como um todo, a ênfase está na palavra de Deus. Embora Paulo utilize aqui algumas expressões diferentes, mas ele se refere à palavra de Deus no sentido da pregação do Evangelho, a palavra pregada pela instrumentalidade dos apóstolos para o estabelecimento da igreja, para a promoção do reino e para a glória de Deus. Observem, por favor, irmãos, mantenham a Bíblia aberta, como logo no versículo 1, Paulo diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. No versículo 6, ele não se refere a nada diferente quando ele diz, apesar de usar outro termo, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Já tivemos a oportunidade de considerar nessa exposição o conceito de Paulo de tradição. Sabemos que a Bíblia utiliza a expressão de forma negativa, como por exemplo em Marcos no capítulo 7, em Mateus no capítulo 15, com relação à tradição dos homens, à tradição dos anciãos, e em Colossenses no capítulo 2, quando essas tradições não têm origem em Deus, quando elas não representam a vontade revelada de Deus. Mas essas tradições se identificam com a palavra de Deus quando elas fazem referência ao ensino apostólico, quando elas são palavra de Deus, no sentido de que elas vêm de Deus, elas têm origem em Deus. Independentemente se essas tradições ou ensinos se referem a questões teológicas, doutrinárias ou a questões práticas, como é o caso aqui. E, finalmente, Paulo faz referência à palavra de Deus no verso 14, quando ele diz: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada, por esta epístola notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Então, meus irmãos, na realidade, nesse capítulo final da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a sua ênfase, o seu interesse, o grande tema geral aqui abordado é a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. Seja no que diz respeito à sua expansão, o seu anúncio, o seu progresso, o seu sucesso na obra de evangelização, seja na sua intensificação, na sua obediência na vida da igreja, em todas as coisas, inclusive nessa questão que eu mencionei, que o apóstolo Paulo vai se concentrar nesse terceiro capítulo. Nos versículos que nós temos, portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala do triunfo do Evangelho de Cristo. Ele pede aqui oração à igreja, e nessa oração nós podemos perceber aonde estava o tesouro de Paulo, aonde estava colocado o seu coração. Não como nós iniciamos essa mensagem citando as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, em tesouros humanos, em tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas Paulo se preocupava em ajuntar tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Vamos, portanto, irmãos, considerar esses versículos que lemos, tanto a oração de Paulo,
como as convicções de Paulo que incentivam os membros de Tessalônica a orarem por eles. Vamos, em primeiro lugar, irmãos, considerar, observar os pedidos que o apóstolo Paulo, o pedido geral que o apóstolo Paulo faz e os pedidos em particular que ele faz aqui aos membros da igreja de Tessalônica. Ele começa o capítulo 3 dizendo: finalmente, irmãos, orai por nós. Quando Paulo começa com finalmente, várias vezes ele utiliza essa palavra, ele não quer dizer que ele chegou no final, mas que ele está se aproximando do final da sua carta, que ele começa a abordar os assuntos finais que ele pretendia, de fato, abordar, como nós já consideramos aqui. Já havia tratado dos 2 grandes problemas e agora estava prestes a tratar do terceiro problema. Portanto, ele se aproximava do final da sua carta. E o que temos aqui, o pedido de Paulo, na verdade, é um pedido de oração. O que Paulo faz é pedir àqueles irmãos que eles orem por ele. Orem por ele, por nós aqui no plural, significa orem por aquele grupo de missionários que acompanhava Paulo, Timóteo, Silas, Paulo, que agora se encontravam quase certamente em Corinto, anunciando ali o evangelho no momento muito difícil da vida de Paulo, em que ele experimentou algum desânimo, mas em que pela misericórdia e graça de Deus ele foi consolado e confortado por Deus mesmo, que se manifestou a ele dizendo: Paulo, não se preocupe, nós temos muito povo aqui nessa cidade de Corinto e ninguém vai lhe fazer mal. Não é incomum, meus irmãos, Paulo pedir oração às igrejas que ele ministrava. Ele era um dos apóstolos de Cristo, isto é, um daqueles que Deus mesmo, que Jesus mesmo havia escolhido para o estabelecimento da sua igreja nessa nova dispensação do Evangelho, um daqueles 12 que Jesus havia qualificado, chamado, comissionado, capacitado para o exercício daquele ministério temporário do apostolado, que envolvia não apenas a revelação da vontade de Deus, mas a autoridade para o estabelecimento da igreja aqui nessa nova dispensação do Evangelho. Mais do que isso, na realidade, embora Paulo tivesse consciência, como um bom crente, da sua pequenez, ele era um dos grandes apóstolos do Senhor Jesus. Embora como que um nascido fora de tempo, como alguém que entrou no apostolado após os outros apóstolos, de maneira extraordinária, comissionado pelo Senhor Jesus, glorificado na estrada de Damasco, Paulo realizou uma obra, meus irmãos, extraordinária, magnífica, tanto no que diz respeito ao ensino teológico que ele transmitiu. Boa parte do Novo Testamento consiste de cartas escritas pelo apóstolo Paulo, é aquele que mais escreveu na Bíblia, que Deus mais utilizou para registrar sua vontade na Bíblia, em número de livros, de cartas que ele escreveu. Mas também nós sabemos, Paulo foi o grande evangelista, aquele que, pela graça e misericórdia de Deus, foi utilizado para levar o evangelho de Jerusalém, em Judeia e Samaria e até aos confins da terra, até a grande capital do Império Romano. Mas, meus irmãos, Paulo era humilde o suficiente para reconhecer que ele precisava das orações dos irmãos, das igrejas. E se os irmãos forem ler, não precisam ler, mas forem ler Romanos capítulo 15, versos 30 e 31, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11, Efésios capítulo 6, versos 19 e 20, Filipenses capítulo 1, verso 19 e a primeira carta escrita aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 25, descobrirão que nessas, e há outras passagens ainda, o apóstolo Paulo sempre pedia oração por eles. Ele tinha plena consciência de que, embora cresce e ensinasse a soberania de Deus na sua vida e
da obra de evangelização, ele tinha consciência de que dependia da oração dos irmãos. Ele sabia que a eficácia da pregação do Evangelho dependia da obra do Espírito Santo, e por isso não apenas ele recorria a Deus em oração, suplicando a sua graça sobre o seu ministério, mas ele também suplicava que as igrejas orassem por ele, porque ele sabia que muito pode a súplica dos justos. Mas, meus irmãos, observem o que é que o apóstolo Paulo pede. Ele que orava tanto pelas igrejas, há tantas referências acerca das suas orações pelos Tessalonicenses, nessas duas cartas, que nós estamos quase concluindo a exposição. Ele aqui pede oração pela igreja, e vejam o que é que ele pede. Mas é bom a gente notar também o que é que ele não pede. Toda quarta-feira nós nos reunimos aqui, colocamos um quadro, um número considerável de irmãos vem, participa na medida das suas possibilidades, e aqui temos o privilégio e a graça de, reconhecendo que Deus é soberano e que as nossas vidas estão nas suas mãos, colocar aqui os nossos pedidos de oração e suplicar o favor e a graça de Deus para eles. Mas vejam, meus irmãos, que, diferentemente de todos nós, as orações de Paulo revelam bem aonde estava o seu tesouro e aonde estava o seu coração. Ele não pede pela sua saúde, ele que tinha problema de saúde, e nós que temos problema de saúde sabemos o quanto isso nos aflige. Ele não pede, como ocorre com tanta frequência com pessoas envolvidas na obra missionária, e mesmo no que diz respeito às igrejas estabelecidas, por recursos financeiros para a manutenção da obra e seu sustento. Certamente ele precisava disso. Quando chegou em Corinto, ele teve que trabalhar para isso, ele não podia se manter sequer, e teve que fazer tendas para se manter e ajudar na manutenção dos demais. Só depois, com o retorno de Timóteo, de Silas, e com ofertas que vieram, ele pôde se dedicar mais diretamente, integralmente à pregação do Evangelho, ali na cidade de Corinto, onde ele estava quando escreveu essa carta, mas ele não pediu por isso. Nem por tantas outras coisas mais subjetivas, pelo nosso bem-estar pessoal, e etc. Coisas legítimas, não estou dizendo que elas são ilegítimas, mas que não devem ser aquilo que não devem ser a nossa preocupação principal, a nossa preocupação fundamental. Paulo pede, irmãos, observem, ele faz aqui, em geral, dois pedidos gerais, sendo que no primeiro pode ser desmembrado em dois. Ele pede pela propagação do Evangelho. Essa era a sua preocupação, era isso, era aí que estava o seu tesouro, era aí que estava o seu coração. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Isso é que o apóstolo Paulo, isso era o que consumia a vida do apóstolo Paulo. Não há como deixar de perceber isso. Temos tido o privilégio, a oportunidade de estudar o livro de Atos inteiro, de expor várias cartas do apóstolo Paulo, e não há como deixar de perceber que esse era um homem obcecado positivamente, santamente, saudavelmente obcecado pelo progresso do Evangelho, pela promoção do reino de Deus através do avanço do Evangelho, do progresso do Evangelho. E quando ele ora aqui dizendo, finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague, o termo traduzido na nossa versão por propague é um termo peculiar. Paulo está aqui personificando a palavra pregada e utiliza-se da figura de um corredor, porque a palavra que é utilizada é corra, se propague no sentido de corra, para que a palavra de Deus corra.
E, meus irmãos e irmãs, não é improvável que Paulo tenha aqui em mente a figura dos corredores naqueles jogos gregos que ocorriam também na cidade de Corinto, onde ele se encontrava agora. Várias vezes nas suas cartas, Paulo utiliza-se dessa figura dos jogos gregos, das lutas gregas, das corridas gregas, para ilustrar o Evangelho e a promoção do reino de Deus nesse mundo. E provavelmente Paulo tem em mente aqui exatamente essa figura dos corredores, e o que Paulo queria era que, assim como aqueles corredores saíam velozmente e correndo, o Evangelho pudesse correr também, e ir pela graça e pela misericórdia de Deus, fortalecido, alcançando outra Corinto, onde ele se encontrava, e outras cidades onde o apóstolo Paulo pretendia anunciar o Evangelho. Ele vai além no seu pedido e diz pede não apenas que a palavra do Senhor se propague, mas também que ela seja glorificada. E não é difícil que a figura continue aqui, e que por glorificado o apóstolo Paulo tenha em mente exatamente o que acontecia com aqueles corredores vitoriosos. O pódio, a glória, a coroa, o louro da vitória. E aqui, meus irmãos, nós vemos como, de fato, o apóstolo Paulo tinha essa preocupação fundamental, essa preocupação essencial na sua vida. No livro de Atos dos Apóstolos, que nós estivemos expondo algum tempo atrás, passamos 2 anos estudando esse livro tão importante que nos fornece o contexto histórico para uma compreensão mais adequada das cartas do Novo Testamento, encontramos algumas passagens que mostram bem a obsessão santa de Paulo pela promoção do reino de Deus mediante a pregação do Evangelho. Quando ele passou por Mileto e mandou chamar os presbíteros de Éfeso e se encontrou com eles, ele disse assim, que uma coisa ele sabia, que por onde quer que ele fosse pregando o Evangelho, ele seria perseguido. Constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá ali, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo não tinha uma visão romântica com relação à oposição que ele enfrentava e continuaria a enfrentar por causa da pregação do Evangelho. E acrescenta no verso seguinte, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que palavras, meus irmãos, que palavras. Elas explicam o teor da oração de Paulo, do pedido de Paulo por oração à igreja de Tessalônica. Elas explicam por que Paulo não pede pela sua saúde, Paulo não pede pela sua recursos financeiros, ou por outras, ou pelo pai que estava doente, ou pelo irmão que estava nessa condição, aquilo. Não, mas ele se concentra na pregação do Evangelho. Por quê? Porque ele não reputava a vida dele preciosa ou importante. Para ele, essas questões eram secundárias. Eu estou consciente do pedido dele depois, ele não vai dizer isso, não. A preocupação de Paulo, a obsessão de Paulo era pelo progresso do Evangelho, era pela corrida do Evangelho, era que pela misericórdia e graça de Deus, o Evangelho avançasse, a sua pregação progredisse, Deus abrisse as portas, ele pudesse anunciar o Evangelho e as pessoas eleitas de Deus fossem alcançados pelo Evangelho pregado, se convertessem e a palavra de Deus assim alcançasse o pódio, fosse glorificada, fosse vitoriosa naquela grande corrida da promoção do reino de Deus, pela instrumentalidade da pregação do Evangelho, até os confins da terra que um dia chegou a nos alcançar aqui também em Belém.
pouco depois dessa passagem que li, no capítulo 20 do Evangelho de Atos, logo no capítulo 21, no versículo 13, o apóstolo Paulo faz outra declaração espantosa, meus irmãos, magnífica, e que revela bem o porquê do conteúdo da sua oração aqui. Quando Ágabo, um profeta da Judéia, representa que se Paulo fosse a Jerusalém, como ele estava a caminho e pretendia, estava determinado a fazer, os judeus iriam tomar, assim como ele estava ali tomando o cinto e amarrando Paulo as mãos, então Paulo seria amarrado e seria preso. Ele diz assim: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Puxa, irmãos, Paulo estava pronto não só para... Parem com isso, é como se ele estivesse dizendo, não me constranjam, não chorem, eu sei que o que me aguarda, eu já venho me despedindo, e daí as palavras tão afetuosas também dos irmãos ali, presbíteros de Mileto, porque Paulo asseverava que sabia que não ia mais ter oportunidade de vê-los. Mas para ele, o que importava? Para mim, o viver é Cristo, o morrer é ganho. Então, para mim, o importante para mim, o relevante para mim, não é a minha vida, não é o meu bem-estar físico, não são os tesouros desse mundo, nem nada que esse mundo possa me dar. Para mim, o relevante é anunciar o Evangelho, é testemunhar do Evangelho de Cristo, é cumprir o meu ministério cabalmente, pregando o Evangelho para a honra e para a glória do meu Senhor. E quando Paulo pede por isso, meus irmãos, isto é, que o Evangelho corra, que o Evangelho se propague, que a palavra de Deus anunciada por ele tenha bom curso, seja vitoriosa e possa transpor todos os obstáculos possíveis, e alcance o pódio e alcance a vitória, Paulo compara com aquilo que havia acontecido em Tessalônica, dizendo: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. A referência é a maneira bem-sucedida como o Evangelho alcançou a cidade de Tessalônica e continuava a prosperar na cidade de Tessalônica. No capítulo 17 do livro de Atos, nós encontramos o registro da obra missionária, é claro, sucinto, tinha que ser assim, de Paulo naquele período relativamente curto que ele passou em Tessalônica. E no versículo 4 nós lemos que através da pregação do Evangelho, alguns dos ouvintes foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. O Evangelho havia corrido na cidade de Tessalônica. O Evangelho havia alcançado o pódio na cidade de Tessalônica. O Evangelho havia sido glorificado em Tessalônica. A palavra de Deus a pregação havia sido glorificada em Tessalônica. No início da sua primeira carta à igreja de Tessalônica, Paulo faz referência a como o seu evangelho correu em Tessalônica, como ele alcançou o pódio, como ele foi bem sucedido e como ele continuava a produzir frutos a partir de Tessalônica, por aquela região toda. Porque o nosso evangelho não chegou até nós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé, como para com Deus, a tal ponto de não ter necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a vós outros, a nós,
proclamam: que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. É isso que Paulo tem em mente. Ele está pedindo àquela igreja que, pela misericórdia e graça de Deus, assim como o evangelho, a sua pregação foi bem sucedida, triunfante e vitoriosa no estádio de Tessalônica, ela possa correr com a mesma desenvoltura e com a mesma velocidade e alcançar o pódio, não apenas em Corinto, onde Paulo estava anunciando o evangelho em meio a muitas lutas e dificuldades, mas sob o conforto de Deus e a segurança de que Deus tinha os seus eleitos ali, e muitos, e Paulo passou ali quase 2 anos pregando o evangelho, mas que o evangelho continuasse correndo de tal maneira que alcançasse até os confins da terra. Essa era a essência do pedido do apóstolo Paulo. Que o evangelho corresse, que o evangelho progredisse, que o evangelho, pela misericórdia e pela graça de Deus, alcançasse o pódio, alcançasse a vitória e a palavra de Deus fosse glorificada. No capítulo 13 de Atos, na evangelização da cidade de Antioquia da Psídia, não Antioquia da Síria, onde ficava a sede do trabalho missionário de Paulo, mas na Antioquia da Psídia, na sua primeira viagem missionária, nós lemos no versículo 48 que os gentios, ouvindo a pregação, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A palavra de Deus é glorificada, ela sobe ao pódio, quando, pela graça de Deus e a ação do Espírito Santo, aqueles que ouvem a palavra pregada são convencidos da sua iniquidade, do seu pecado, e são conduzidos a Cristo e se refugiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E isso havia acontecido em Antioquia da Psídia, e havia acontecido em Tessalônica, e Paulo pede que aqueles irmãos orem por eles, para que o ministério deles fosse bem sucedido, a palavra corresse, alcançasse o pódio e fosse glorificada através da conversão dos seus ouvintes para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Mas Paulo acrescenta um segundo pedido de oração àqueles irmãos. Ele tem 2 pedidos gerais na sua lista só. Um era esse, que a palavra de Deus progredisse, se propagasse, corresse e fosse vitoriosa, bem-sucedida, glorificada, como havia acontecido e continuava acontecendo na cidade de Tessalônica. Mas também que Deus livrasse aquele time de missionários, grupo de missionários, Paulo e seus auxiliares, evangelistas, dos homens maus, perversos e maus, porque a fé não é de todos. E não pense assim, veja como Paulo agora está pensando em si, ele está pedindo oração por eles, que Deus os livrasse. Os irmãos certamente sabem que a preocupação de Paulo aqui não era com eles. A preocupação de Paulo continuava com o evangelho. O seu segundo pedido, na realidade, está intimamente relacionado ao primeiro. O que o apóstolo Paulo ora aqui é no sentido de que Deus graciosamente o resgatasse, os livrasse a eles, Timóteo e Silas, dos opositores e perseguidores que por onde ele andava insistiam em ir e colocar barreiras na corrida do evangelho para que o evangelho de alguma maneira tropeçasse e não fosse bem sucedido e não alcançasse o pódio. Paulo sabia muito bem como isso vinha acontecendo na medida em que ele pregava. Ele não tinha uma visão romântica com relação a isso, ele sabia perfeitamente, ele conhecia perfeitamente bem o que eram as oposições, o que eram as perseguições, o que eram os problemas, às vezes, internos na própria igreja, como acontecia na Galácia, em Tessalônica, em Corinto, em tantas outras igrejas, que retardavam a marcha do evangelho, que tentavam impedir, obstacular a corrida do evangelho
E, portanto, Paulo, na realidade, o que está pedindo aqui é que, com a graça de Deus, esses obstáculos fossem retirados para que o Evangelho pudesse correr e alcançar a vitória. Que os homens maus, os homens perversos, o Paulo utiliza aqui um termo interessante, que literalmente significa fora de lugar, aquelas pessoas que agem de maneira absolutamente imprópria, não razoável, ao procurarem impedir, obstacularizar o progresso do Evangelho. Quase certamente Paulo tem em mente aqui os judeus obstinados, endurecidos, que resistiam à pregação do Evangelho, fosse em Filipe, fosse em Tessalônica, fosse em Corinto, aonde Paulo ia, os judeus, por inveja, entre outras razões, procuravam impedir de alguma maneira o bom curso, livre curso da pregação da palavra de Deus. Homens maus que tentavam impedir que as pessoas pudessem ser iluminadas pela palavra de Deus, pudessem ser conduzidas a Cristo, serem feitas novas criaturas e então pudessem passar a viver para o louvor de Deus, para a honra e glória do Senhor. E ele e acrescenta uma observação, porque ele sabe que a fé não é de todos, porque ele sabe que a pregação do Evangelho não encontra apenas resposta positiva, como encontrava na maioria dos lugares aonde ele passava, mas também encontrava resposta negativa, porque nem todos têm o seu coração aberto pelo Espírito Santo, como ocorreu com Lídia, para crerem no Evangelho. E aqueles que não se dobram à pregação, diante da pregação da palavra de Deus, aqueles que não respondem positivamente com arrependimento e fé ao anúncio do Evangelho, muitas vezes, na maioria das vezes, eles não se dão por satisfeitos apenas em ficarem numa posição neutra, mas eles buscam impedir, retardar, obstacularizar o anúncio do Evangelho e a pregação do Evangelho, lançando mão de vários meios, seja incitando a turba, sejam contratando homens maus da malandragem para levantar calúnias contra o apóstolo Paulo, seja através de perseguições diretas, de uma infinidade enorme de maneiras. Nós tivemos a oportunidade de considerar essas várias maneiras quando estivemos expondo o livro de Atos dos Apóstolos. Mas essas pessoas tendem a fazer isso, porque a fé não é de todos. O conhecimento da verdade de Deus, do Evangelho, não é para todos. Apenas para aqueles a quem o Pai deu, desde antes da fundação do mundo, para serem remidos pelo Filho, os eleitos de Deus, como aqueles membros da igreja de Tessalônica. Para aqueles que creem, o Evangelho é o poder de Deus, mas para aqueles que não creem, aqueles que se perdem, aqueles que são destinados para isso, aqueles que não têm fé na verdade do Evangelho, aqueles que não são objeto de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, pela instrumentalidade da pregação da palavra, para serem convencidos da iniquidade, serem iluminados e conduzidos a Cristo, para esses o Evangelho é loucura. E eles tendem a se opor ao Evangelho, porque a fé não é de todos. E, portanto, meus irmãos, aqui Paulo, na realidade, não está pedindo por outra coisa, ele não está pedindo somente pelo bem-estar deles, como vimos aqui. Para ele pouco importava ser preso ou mesmo ser morto, ele estava pronto para isso. O que importava era ele poder consumar o seu ministério através da pregação do Evangelho e conduzir os eleitos de Deus a Cristo. Mas, meus irmãos, no versículo 3, nós temos também as convicções do apóstolo Paulo. Não apenas os pedidos de Paulo de oração, no sentido de que o Evangelho pudesse correr desimpedidamente,
e alcançar o pódio, a vitória, o triunfo, a glória, sendo bem sucedido para a conversão dos ouvintes. Não apenas no sentido de que Deus livrasse, como vinha livrando sempre, Paulo e os evangelistas dos homens maus, para que ele pudesse continuar anunciando o evangelho e pregando o evangelho, mas Paulo estabelece aqui também, menciona aqui também as suas convicções para a edificação daqueles irmãos. É como se Paulo quase não pudesse manter nele nenhum versículo, e ele já volta para a igreja. Eu não sei se os irmãos lendo esses versículos, mas lendo esses versículos, eu esperaria outra coisa no versículo 3. Eu esperaria assim: todavia o Senhor é fiel, Ele nos confirmará e guardará do maligno. Então Ele nos guardará do maligno. Mas Paulo não faz isso. Paulo se volta para a igreja. Claro que ele tem em mente ainda a si também, mas ele sabe que a igreja compartilhava das suas tribulações, das suas perseguições, das suas aflições. Ele sabe que os impedimentos e as dificuldades que ele experimentava, a igreja de Tessalônica experimentava também. Uma das razões que motivou o apóstolo Paulo a escrever essa carta, já mencionei, tratada no capítulo 1, foi exatamente a perseguição acirrada que aqueles irmãos estavam enfrentando. Mas Paulo tinha convicções que ele queria aqui, se apressa aqui a lembrar aqueles irmãos, com relação a ele e com relação a eles. Isto é, Deus é fiel, Deus é fiel. Há aqui praticamente um trocadilho no grego, quando nós lemos, e também na nossa língua, né? Quando nós lemos, porque a fé não é de todos, mas Deus é fiel. E quando Paulo afirma aqui que Deus é fiel, a frase, a declaração deve ser entendida nesse contexto, isto é, Deus garante o avanço do evangelho. Deus retira os obstáculos que são colocados pelos homens fora de lugar, os homens irrazoáveis, perversos e maus, que tendem e tentam obstacularizar o evangelho. Deus preserva os seus ministros na pregação do evangelho, apesar das perseguições que eles experimentam. Deus preserva a igreja nessa tarefa de comunicação do evangelho, de testemunho, apesar das dificuldades e das perseguições que a igreja experimenta. Deus é fiel. Os homens são infiéis. A fé não é de todos, mas Deus é fiel. Deus é fiel, não no sentido de não permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças, como Paulo escreve em Corinto, na carta aos Coríntios, mas Deus é fiel nesse sentido, especialmente, de preservar a sua palavra, de acompanhar a pregação da sua palavra, de fazer com que a sua palavra prospere, avance, corra desimpedidamente, alcance o pódio, triunfe, para o louvor, para a honra e para a glória dele mesmo, dele próprio. Estamos lendo o livro de Jeremias nas nossas reuniões de sábado à noite. E os irmãos provavelmente lembram como, quando Deus vocaciona Jeremias, esclarece que o ministério dele seria um ministério difícil, anunciar a palavra, admoestar aquele povo obstinado de coração e tendente à idolatria, alertá-los acerca daquilo que ocorreria, isto é, o cativeiro. O Senhor conforta Jeremias, encoraja Jeremias, logo no capítulo 1, no verso 12, dizendo: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la, para fazer com que ela seja vitoriosa, com que ela prospere e pela misericórdia e graça de Deus alcance o alvo para o qual Deus mesmo a designa. Há várias passagens no Antigo Testamento
irmãos, semelhantes a essa que eu acabei de ler com relação a Jeremias. Com relação a Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, Deus diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Poderia ler várias outras passagens nesse sentido, em que Deus vela pela sua palavra, Ele preserva a sua palavra, Ele faz com que a sua palavra prospere, Ele infunde poder e graça à pregação do Evangelho, para que ela ele corra de forma desimpedida o Evangelho e alcance o triunfo, alcance a glória, prospere naquilo para o que Deus mesmo designa a sua palavra. Mas Paulo lembra os Tessalonicenses de outra verdade acerca de Deus, com relação às suas convicções, incentivando assim a si próprio e aqueles irmãos. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará. Os irmãos sabem que Paulo vinha falando exatamente disso. O que Paulo queria mesmo com essas cartas era confirmar aqueles irmãos, que eles permanecessem firmes mesmo. O contexto anterior, do verso 13 ao versículo 17, que nós já lemos, já relembrei para os irmãos, tanto as ações de graça no verso 13 e 14, como a exortação no verso 15, como a oração nos versos 16 e 17, tem todos o mesmo propósito, a confirmação daqueles irmãos, para que eles fossem confirmados em toda boa obra e boa palavra. E ele sabe que Deus faria isso. Isso não diminui a responsabilidade dos membros daquela igreja, nem a nossa, mas Paulo, a convicção de Paulo e a certeza de Paulo e a segurança de Paulo não estava no bom desempenho das nossas responsabilidades. Nós que falhamos tanto, que erramos tanto, mas na certeza de que o Deus misericordioso e gracioso confirmaria o seu povo, solidificaria o seu povo, levaria avante aquela obra iniciada. Aquele que começou boa obra em vós, diz Paulo, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados pela morte de Cristo, muito mais agora que já fomos reconciliados, seremos salvos pela sua vida, diz Paulo em Romanos, no capítulo 5. Essa era a sua convicção de que Deus, Ele podia orar por aqueles irmãos, Ele podia encorajar aqueles irmãos, Ele podia exortar aqueles irmãos, apesar das perseguições que eles experimentavam, porque Ele sabia que Deus era fiel e não permitiria que eles caíssem da fé genuína, mas Deus seria gracioso para com eles, no sentido de que eles iriam perseverar em santidade até o final. E finalmente, irmãos, Paulo declara a sua convicção no final do versículo 3, que Deus os confirmaria e guardaria do maligno. Deus guardará do maligno. A palavra aqui, mal, foi bem traduzida por maligno, em contraste com o Senhor, que é pessoal. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno, tanto aos membros da igreja de Tessalônica, como Paulo, Silas, Timóteo. Deus os guardaria. E aqui Paulo deixa claro, meus irmãos, que nós não estamos aqui entregues à nossa própria sorte, à nossa própria conta e risco. Nós estamos sob o cuidado de Deus, sob a guarda de Deus, e mais do que isso, Paulo deixa claro quem está por trás. Quem está por trás desses homens maus e perversos que se opõem ao Evangelho e tentam colocar empecilhos ao anúncio e à pregação, à corrida e ao triunfo da pregação da palavra de Deus? É o maligno, é o diabo, é Satanás.
por trás desta grande obra da pregação do Evangelho, do anúncio do Evangelho, do sucesso do Evangelho, em termos de que pessoas se convertam, sejam salvas, creiam no Evangelho, e dessas oposições e desses obstáculos ao Evangelho, por um lado está o diabo, está o maligno, mas por outro lado está o Senhor, que é fiel. Esse versículo 3 deixa claro que por trás da obra de evangelização e de pregação da palavra de Deus estão forças espirituais, acerca das quais o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 6. Não interessa ao maligno a promoção do reino de Deus. Não interessa ao diabo que o evangelho corra desimpedidamente e alcance o pódio, o triunfo. E ele fará tudo o que estiver ao seu alcance como grande opositor de Cristo, da igreja, do seu reino, no sentido de que o evangelho não prospere. Mas, meus irmãos e irmãs, o Senhor é fiel. Não apenas o maligno está interessado na obra da pregação do Evangelho, mas o Senhor está interessado na obra de pregação do Evangelho. E Ele nos guarda, nos preserva, Ele nos livra das ações perversas e diabólicas do maligno, para que o Evangelho prospere e pela sua misericórdia e graça, correndo celeremente e desimpedidamente alcance o pódio, a vitória, o triunfo, para a honra e para a glória do Senhor. Aqui estão, portanto, meus irmãos, o pedido de Paulo e as convicções de Paulo. O seu pedido de oração, que, como os irmãos podem perceber, consiste no avanço do Evangelho e na pregação do Evangelho. Aí estava o seu tesouro, aí se encontrava o seu coração. Pronto não apenas para ser preso, mas para morrer em Jerusalém, se necessário fosse. Porque o que lhe interessava e o que lhe importava era cumprir o seu ministério, que lhe havia sido confiado pelo Senhor Jesus como apóstolo de Cristo. O que importava para Paulo era que o Evangelho corresse, prosperasse e fosse vitorioso e triunfasse, alcançando o pódio da vitória na conversão dos ouvintes, para a glória de Deus. E entre as convicções de Paulo, que faziam com que ele perseverasse, não desanimasse, mas continuasse e ainda encorajasse as igrejas, era que ele sabia que Deus era fiel, que ele não abandona os seus, ele confirma os seus, e que ele nos protege do inimigo maior das nossas almas, o diabo, quem está por trás de todo tipo de investidas e de tentativas de impedir o progresso do reino de Deus por meio da pregação da palavra de Deus. Quero concluir, irmãos, a exposição desses versículos tão preciosos nesse contexto da segunda carta aos Tessalonicenses, chamando a atenção dos irmãos para aquilo que deve ser, a exemplo de Paulo, o nosso principal interesse nessa vida. Isso não se aplica apenas a Paulo, apóstolos ou a ministros do Evangelho, não, meus irmãos. Isso se aplica a qualquer crente em Cristo, qualquer membro da Igreja de Cristo, quaisquer que sejam as suas vocações. Nem todos são chamados por Deus para o ministério da pregação do Evangelho. Deus nos chama para variadas vocações, mas seja qual for a sua vocação, em última instância, o que Deus requer de você, através da sua vocação, das suas relações, é o interesse pelo reino de Deus. Seu interesse último, maior, não pode estar concentrado na família, na sua vocação, no prazer, nos tesouros dessa vida, mas deve estar concentrado na promoção do reino de Deus, mediante o avanço do Evangelho, o progresso do Evangelho, o triunfo da pregação da palavra do Senhor. E para isso, os irmãos podem orar,
podem testemunhar e, mais ainda, podem realizar as suas vocações, sejam quais forem, de maneira fiel a Deus, como um culto a Deus, para contribuir nas áreas para as quais Deus chamou cada um dos irmãos e irmãs, com vistas à promoção do reino de Deus nesse mundo. O irmão querido, envolvido com a obra missionária, costuma dizer que quem não é missionário é campo missionário. Isto é, quem não está interessado, envolvido na promoção do reino de Deus nesse mundo, provavelmente precisa ser evangelizado. Porque não fez da promoção do reino de Deus e do triunfo do evangelho a sua meta, o seu alvo. Isso não significa, é claro, que todos têm que ser missionários, ou todos têm que estar diretamente envolvidos na obra missionária, mas seja qual for a nossa vocação, esse tem que ser o nosso grande alvo, o nosso grande interesse, o nosso grande propósito. A ponto de poder dizer, como o apóstolo Paulo, para mim, o morrer é irrelevante, ser preso é irrelevante, o que importa é o avanço do reino, é o progresso do reino, é a honra de Deus, é a glória de Deus, porque nós fomos criados em última instância para isso, para a honra e para a glória de Deus. Então esse deve ser o nosso interesse, o avanço e a vitória do evangelho. Mais interessados do que em Jogos Olímpicos, Olimpíadas, Copa, faltou a palavra, Copa do Mundo, e quaisquer outros esportes legítimos, nós devemos estar interessados em outro esporte, em outra corrida, que é a corrida do Evangelho, e interessadíssimos na vitória do Evangelho, da pregação da palavra, que assuma o pódio pela misericórdia e pela graça de Deus e poder do Espírito Santo. Esse texto nos ensina também, meus irmãos, que o progresso e o sucesso do Evangelho é obra de Cristo, mas não dispensa a oração da igreja. Por isso, não apenas Paulo orava pela igreja, mas como pedia que as igrejas orassem por ele. Porque ele sabia que, por um lado, só quem pode tornar eficaz a palavra pregada é o Espírito Santo de Deus, é o único que pode convencer o pecador do seu pecado e irresistivelmente conduzi-lo a Cristo. Mas isso não dispensava nem as suas orações, nem as orações da igreja. E por isso, o ministério da oração está entrelaçado ao ministério da pregação do Evangelho, ao ministério da pregação da palavra do Senhor. Certamente os irmãos lembram de Atos, no capítulo 6, quando surgiu aquele problema lá, as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, e os apóstolos estavam ficando atarefados demais nisso, estavam correndo o risco de negligenciar a essência da vocação deles, que era a pregação do Evangelho. Eles sugeriram então que a igreja escolhessem 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais seriam encarregados dessas atividades. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Tanto a oração pelo progresso do Evangelho, esse texto nos ensina, como a oração pelos ministros do Evangelho. Como nós precisamos da oração dos irmãos. Como o sucesso da pregação da palavra, o pódio da pregação da palavra no coração dos ouvintes, depende em grande medida das orações da igreja. A terceira lição, irmãos, que esse texto nos comunica, é que por trás da pregação da palavra de Cristo e dos seus opositores, estão o maligno, como ressaltei, e o próprio Senhor Jesus Cristo. O Deus deste século opera nos filhos da desobediência, colocando todo tipo de barreiras possíveis na tentativa de impedir o Evangelho. Não é à toa que quando alguém está
sendo conduzido a Cristo, tantos problemas surgem, dificuldades, empecilhos, oposições. Dificílimo ir para a igreja, dificílimo. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que foram, pela misericórdia e graça de Deus, conduzidas à fé e a Cristo, acerca das dificuldades que experimentavam de natureza variada, até para vir para a igreja. Para vir para a igreja. É o maligno por trás, colocando barreiras, procurando agarrar e impedir aqueles que estão sendo alcançados pelo Evangelho. Eu lembrei daquele, acho que foi na Olimpíada passada, quando um maluco qualquer saiu correndo, agarrou o corredor brasileiro, tornou-se até herói, né? Quando foi agarrado ali é uma ilustração do que o maligno faz. Quando nós estamos correndo bem, ele corre e tenta, não apenas ocasionalmente, como aconteceu ali, mas ele persistentemente, lançando mão de todos os meios, tenta impedir, retardar a nossa corrida, para que o Evangelho não seja vitorioso na vida daqueles que, pela graça e misericórdia de Deus, são expostos à pregação da palavra. Mas, meus irmãos, o Senhor é fiel para com o seu povo, para com a sua palavra e para com os seus ministros. Por mais que o diabo e o maligno tente impedir o progresso do Evangelho, Deus é fiel. Ele nos assiste, Ele nos socorre. Nós não somos suficientes para essas coisas, mas a nossa suficiência vem do Senhor. E Ele nos abençoa, nos concede graça, nos reanima, nos fortalece, nos preserva, nos resgata dessas tentativas do maligno de retardar o progresso do Evangelho, impedir que ele alcance o alvo, o pódio, o triunfo, a vitória. Concluo essa mensagem perguntando aos irmãos e irmãs, qual é o seu interesse maior nessa vida? Sinceramente, não precisa responder para mim, responda diante de Deus. Por que você trabalha? Por que você cria filhos? Por que você desenvolve as suas vocações e deve desenvolvê-las da melhor maneira possível? Por que você passeia? Por que você vive? Qual é o seu interesse maior? O que é que de fato move você nessa vida? Isso significa, em outras palavras, perguntar, onde está o seu tesouro? Porque aí certamente estará também o seu coração. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos, para concluir, é essa: você ora por nós, ministros do Evangelho? Você tem orado por mim, para que pela graça e misericórdia de Deus eu possa anunciar a palavra de Deus com verdade, apesar de todos os empecilhos que o diabo coloca na minha vida, na nossa vida, sejam de natureza física, ou intelectual, ou espiritual, ou de qualquer outra natureza, com o intuito de retardar o progresso, o avanço do Evangelho, a vitória e o triunfo do Evangelho? Você tem feito isso? Você tem, de fato, orado por mim, especificamente, para que Deus me conceda a graça de anunciar o Evangelho com fidelidade, com acuracidade, com verdade, com sinceridade, com propriedade, com graça, com poder? Asseguro os irmãos que grande parte do triunfo do Evangelho depende das orações dos irmãos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, e para que sejamos livres dos homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. E temos esse encorajamento: Deus é fiel, e nos confirmará e nos guardará do maligno.